Eu não perdoei o pastor que jurou me curar. Pelo contrário, foi a mentira dele que me ensinou a nunca mais entregar minha fé nas mãos de homem nenhum. Meu nome é Luzia de Souza, tenho 74 anos, e esta é a história que o povo da minha cidade ainda comenta em voz baixa, como quem fala de um segredo perigoso. Você já acreditou tanto numa promessa que parecia ouvir o próprio coração bater de esperança? Pois eu acreditei. E me custou caro. Tudo começou numa tarde quente, daquelas em que o sol racha o chão de barro e o vento traz cheiro de uva amadurecendo no parreiral. Eu estava sentada na varanda da minha casa de taipa, com a perna inchada, latejando. Os ossos já não me obedeciam como antes. Cada passo era uma luta. Foi nesse dia que o pastor apareceu. Bíblia debaixo do braço, gravata torta, sorriso que parecia de quem já sabia a resposta antes da pergunta. Ele olhou para mim e disse: Dona Luzia, Deus me revelou que a senhora vai andar sem dor. Naquele instante acreditei. O coração velho, cansado de carregar tanto peso, se agarrou naquela palavra como se fosse corda jogada no meio do rio. Eu, que já tinha engolido calada a fúria de um marido bêbado por mais de 40 anos, que já enterrei uma filha ainda criança porque não deu tempo de chegar no hospital, eu quis acreditar que, dessa vez, a vida ia me dar um presente. E foi assim que deixei o homem entrar na minha casa, no meu coração e até na minha cozinha. Ele orava alto, batia o pé no chão, fazia o quarto estremecer. Cada oração vinha com uma condição: um envelope na igreja, 1 quilo de arroz. Até minhas galinhas eu entreguei, porque ele dizia que a fé se mostrava no sacrifício. E eu, cega de esperança, obedecia. Mas a promessa de cura era só a fachada. E foi nessa obediência que começou o pior capítulo da minha vida. No coração do Brasil, onde o sol castiga a terra e a fé floresce na poeira, algumas histórias não são sussurradas, são vividas na pele. A que vamos contar hoje é sobre uma mulher cuja força foi forjada no silêncio de uma vida inteira de trabalho, e cuja voz, quando finalmente se ergueu, abalou os alicerces de uma mentira. Antes de mergulharmos nas profundezas do sertão e na alma de uma mulher que encontrou seu destino na poeira, um convite. Se histórias de coragem e verdade te inspiram, inscreva-se no nosso canal. Assim, nenhuma jornada como esta passará despercebida. Agora, feche os olhos e sinta o calor de Petrolina. A noite está para começar. A sala nos fundos da pequena igreja Assembleia da Fé Renovada cheirava a cera de vela derretida e a poeira antiga. Era um cheiro que, para Luzia de Souza, sempre fora sinônimo de conforto, de um refúgio sagrado contra as dores do corpo e as intempéries da vida. Naquela noite, porém, o aroma parecia denso, sufocante, como um presságio. A única luz vinha de uma lamparina a querosene sobre uma pequena mesa de madeira, lançando sombras longas e dançantes nas paredes de reboco irregular. Do lado de fora, o som dos grilos era uma sinfonia constante, a trilha sonora das noites do sertão. Luzia estava sentada numa cadeira de vime que rangia a cada mínimo movimento. Suas mãos, nodosas e marcadas por 74 anos de trabalho na roça, descansavam sobre o colo, os dedos entrelaçados com força. A dor em sua bacia e nos joelhos era uma brasa viva, uma companheira fiel que a lembrava de sua fragilidade. Mas não era a dor física que a imobilizava naquele momento. Era um tipo diferente de desconforto, um frio que subia pela espinha e se instalava na nuca. O pastor Elias, um homem de voz aveludada e olhos que prometiam céus, fechou a porta de madeira atrás de si. O clique suave da tranca soou como o fechar de uma gaiola. Ele se virou para ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Era um homem mais jovem que ela, talvez na casa dos 50, com cabelos negros penteados para trás com brilhantina e um terno bem passado, que parecia deslocado naquele ambiente humilde. Irmã Luzia, começou ele, a voz baixa, íntima. A senhora sabe por que a chamei aqui, em particular. O Senhor me revelou que a sua cura exige um ato de fé mais profundo. Uma entrega total. Luzia assentiu, o coração batendo um pouco mais rápido. Ela queria acreditar. Oh, como ela queria! Há meses vinha entregando o pouco que tinha. O dinheiro da aposentadoria, as galinhas do quintal, os sacos de cebola que seriam para a feira, tudo em nome do sacrifício de fé, que, segundo o pastor,
abriria as portas para o milagre. Ele se aproximou, e o cheiro adocicado de sua loção pós-barba se misturou ao odor de querosene. Ele não parou a uma distância respeitosa. Continuou até que seus joelhos quase tocaram os dela. Ele se agachou, colocando-se ao nível dos olhos dela. A dor que a senhora sente, Luzia, ele sussurrou, e a formalidade do senhora se desfez na intimidade forçada. É um espírito maligno que se apossou do seu corpo. A medicina dos homens não pode tocá-lo. Apenas a unção do Espírito Santo, através de um servo escolhido, pode expulsá-lo. Ele pegou uma de suas mãos. A pele dele era macia, úmida. A dela, seca e áspera como a terra que cultivava. O contraste foi um choque sutil. O Senhor me disse que a cura não virá apenas com orações e dízimos. Seus olhos percorreram o rosto enrugado dela, demorando-se em seus lábios. Requer uma conexão espiritual e carnal, uma purificação completa. A Bíblia fala de união, de corpo e espírito se tornando um para receber a graça. Luzia sentiu o ar faltar. As palavras dele eram como mel envenenado, doces na superfície, mas com um amargor que lhe revirava o estômago. A menção à Bíblia, o livro que era seu guia e consolo, soava profana em sua boca. Ela tentou puxar a mão, mas ele a segurou com mais firmeza. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Sua voz saiu trêmula. Um fio de som no silêncio pesado. Ele sorriu de novo, um sorriso presunçoso. Estou dizendo, minha irmã, que para Deus te curar por completo, você precisa se entregar por completo. A mim, seu guia espiritual, é um sacrifício sagrado. Ninguém precisa saber. Será o nosso segredo com Deus. O mundo de Luzia parou. A dor nos ossos, o zumbido dos grilos, o cheiro de cera, tudo desapareceu. O que restou foi a imagem daquele homem, usando o nome de Deus para profanar sua fé, sua dignidade, seu corpo já cansado. A esperança que ela alimentara por meses se desfez em pó, revelando uma face feia e predatória. Por um longo segundo, ela ficou paralisada, uma estátua de desilusão. O medo, a vergonha e a raiva se chocaram dentro dela como uma tempestade seca. Ela pensou em gritar, mas a garganta estava fechada. Pensou em chorar, mas as lágrimas não vieram. Então, algo mais antigo e mais forte que o medo despertou. Era a mesma resiliência que a fez enterrar um marido, criar 4 filhos com as próprias mãos e arrancar sustento de uma terra ingrata. Seus olhos, antes suplicantes, tornaram-se duros como pedra. O tremor em seu corpo cessou, substituído por uma calma gélida e determinada. Ela olhou para a mão dele, que ainda segurava a sua, e depois para a lamparina sobre a mesa, cuja chama tremeluzia, projetando a sombra dele, agigantada, na parede. Não houve um grito, não houve um apelo. Houve apenas uma decisão, rápida e incisiva como um raio. Com a mão livre, ela agarrou a base de metal quente da lamparina. O calor não a incomodou. Com um movimento que desmentia sua idade e sua dor, ela se ergueu. O pastor, pego de surpresa, cambaleou para trás. Luzia não hesitou. Com um puxão violento, ela rasgou a manga do paletó dele, o tecido caro se partindo com um som agudo. Ele tropeçou, os olhos arregalados de choque e fúria. A máscara de santidade havia caído, revelando um homem covarde e assustado. Saia, disse ela. A voz não era mais um fio. Era um trovão baixo, carregado de uma autoridade que ela não sabia que possuía. Saia da minha frente. Saia desta cidade. Ele, gaguejando, tentou recompor a dignidade, mas ao ver o fogo nos olhos daquela velha senhora e a lamparina ainda em sua mão, pronta para ser usada como arma, ele se virou e praticamente correu para a porta. Atrapalhou-se com a tranca, o desespero tornando seus dedos torpes. Quando finalmente conseguiu abrir, fugiu para a noite escura, deixando para trás o cheiro de loção barata e uma promessa quebrada. Luzia ficou de pé no meio da sala, a lamparina em uma mão, um pedaço de tecido escuro na outra. A dor em seus quadris gritava, mas ela mal a sentia. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era um silêncio de paz, mas o silêncio que se segue a uma batalha. E pela primeira vez em muito tempo, Luzia sentiu que, apesar de tudo, ela havia vencido. A cura que ele prometera não veio, mas algo muito mais importante acabara de nascer.
a sua própria voz. Para entender o fogo que ardeu nos olhos de Luzia naquela noite, era preciso conhecer a terra que a moldou. Luzia de Souza nasceu e se criou no sertão de Petrolina, Pernambuco, numa época em que a vida era ditada pelo sol e pela chuva, ou pela falta dela. Sua casa era a mesma em que nascera, paredes de taipa, caiadas de branco, com um teto de telhas de barro que estalava sob o calor do meio-dia. O chão era de terra batida, varrido com vassoura de palha todas as manhãs, um ritual que mantinha a ordem em meio ao caos da natureza. A varanda, com seus pilares de madeira e um banco comprido, era o coração da casa. Era ali que ela desfolhava o milho, remendava as roupas dos filhos e via o sol se pôr, pintando o céu de laranja e roxo sobre a caatinga. O mundo de Luzia era feito de texturas e cheiros. A aspereza das folhas de cebola, a doçura pegajosa das uvas maduras, o aroma de café coado no pano e o cheiro de terra molhada após uma chuva rara, que era para ela o perfume da própria esperança. Desde menina, seus dias eram de trabalho. Acompanhava o pai na roça, os pés descalços afundando na areia quente. Aprendeu a ler os sinais do tempo nas nuvens, a saber quando a praga estava chegando para as videiras, e a distinguir o choro de um filho com fome do choro de um filho com sono. A vida lhe ensinara a ser prática, a não desperdiçar uma gota d'água, nem um grão de feijão. Casou-se com João, um homem que tinha o riso fácil e a mão mais rápida ainda para o copo de cachaça. Ele lhe deu 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Nos primeiros anos, houve amor e sonhos compartilhados. Sonhavam com uma colheita farta, com os filhos estudando na cidade. Mas a cachaça, como uma praga silenciosa, foi minando a força de João, transformando seu riso em amargura e suas promessas em pó. Ele se tornou uma presença ausente, um corpo que ocupava espaço na rede, mas cuja alma vagava por bares e vendas. Luzia, então, tornou-se pai e mãe. Acordava antes do galo cantar, preparava a comida, levava os filhos para a pequena escola rural e depois seguia para a roça, onde trabalhava de sol a sol. Carregou o filho mais novo no peito enquanto colhia uvas, a sombra do chapéu de palha protegendo o rosto pequeno do sol impiedoso. A fome foi uma visita frequente, mas a dignidade nunca a abandonou. Ela não pedia, ela trabalhava. Vendia o excedente da colheita na feira de Petrolina, trocava cebolas por farinha, galinhas por tecido. Seus filhos cresceram e, um a um, seguiram seus próprios caminhos. As filhas se casaram e se mudaram para Juazeiro, do outro lado do rio. Os filhos foram tentar a sorte em São Paulo, prometendo voltar ricos, mas as cartas foram se tornando cada vez mais raras. Restou-lhe Mateus, o neto, filho de sua filha mais velha. Um rapaz quieto e observador, que cresceu vendo a força da avó e desenvolveu por ela um amor protetor. Era ele quem, agora, a ajudava com as tarefas mais pesadas. Consertava o telhado e lhe trazia notícias do mundo. A fé de Luzia era como o mandacaru, espinhosa por fora, resiliente, mas capaz de florescer nas condições mais adversas. Sua fé não era feita de grandes discursos teológicos, mas de conversas diárias com Deus, de agradecimentos pelo pão na mesa e de súplicas por chuva. A igrejinha da comunidade era seu ponto de encontro com os vizinhos e com o sagrado. Era onde ela cantava os hinos antigos, ouvia as palavras da Bíblia e sentia que não estava sozinha em suas lutas. Foi quando a dor veio para ficar. Começou como um incômodo nos quadris, uma pontada aguda ao se levantar. Com o tempo, espalhou-se para os joelhos, para a coluna, transformando-se num fogo constante que a fazia gemer durante a noite. Os médicos da cidade diziam ser artrose, desgaste, palavras frias que não explicavam a dimensão de seu sofrimento. Receitavam remédios que aliviavam por um tempo, mas que lhe custavam um dinheiro que ela não tinha. Andar tornou-se uma provação, e a bengala de madeira, que ela mesma entalhara de um galho de umbuzeiro, tornou-se sua extensão. A dor a isolou. Ela já não podia ir à roça, mal conseguia cuidar da casa. Passava a maior parte do tempo sentada na varanda, os olhos perdidos no horizonte, vendo a vida passar sem poder participar dela. Foi nesse terreno de fragilidade, de dor e de fé desesperada, que a semente da promessa do pastor Elias encontrou solo fértil para brotar.
Ele chegou à comunidade como uma chuva de verão, inesperado, barulhento e trazendo consigo a promessa de alívio e renovação. O pastor Elias não era da região. Ele chegou num carro de segunda mão, mas que brilhava de tão polido, levantando uma nuvem de poeira na estrada de terra que levava à pequena vila. Dizia vir de Recife, enviado por uma missão divina, para trazer a palavra de Deus àquele povo esquecido. Ele alugou um pequeno salão que antes servia de armazém e, em questão de semanas, transformou-o na Assembleia da Fé Renovada. Sua aparência era calculadamente impressionante. Ternos bem cortados, sapatos lustrosos e um relógio dourado que brilhava em seu pulso. Mas era sua voz que o tornava magnético. Ele não gritava como alguns pregadores. Ele modulava o tom, passando do sussurro confidente ao brado profético em segundos. Suas palavras eram simples, diretas, e falavam à alma do sertanejo. Falava de superação, de vitória sobre as dificuldades, de como a fé era a chave para destravar as bênçãos que Deus reservara para eles. A comunidade, acostumada a padres idosos com sermões monótonos, ficou fascinada. As pessoas iam aos cultos por curiosidade e saíam de lá com os olhos brilhando de esperança. Ele falava sobre curas milagrosas, sobre prosperidade financeira, sobre a restauração de famílias. Para um povo que conhecia tão de perto a seca, a doença e a pobreza, suas palavras eram como água fresca. Luzia ouviu falar do novo pastor por suas vizinhas. Dona Carmen, uma mulher de sua idade, viúva como ela, foi uma das primeiras a frequentar os cultos. "Luzia, você precisa ver", disse Carmen, os olhos cheios de um fervor recém-descoberto. "Ele ora com uma força, uma autoridade. Pessoas estão sendo curadas. A irmã Joana, que tinha uma enxaqueca que não passava, disse que a dor sumiu depois que ele pôs as mãos sobre a cabeça dela." Luzia era cética por natureza. A vida lhe ensinara que milagres raramente aconteciam sem muito suor e trabalho duro. Mas a dor era uma mestra cruel, e a esperança, por menor que fosse, era um bálsamo. Seu neto, Mateus, não compartilhava do entusiasmo. "Vó, tome cuidado", ele disse enquanto consertava uma cerca no quintal. "Esse tipo de gente que chega prometendo o mundo, geralmente só quer o pouco que a gente tem. É a fé, meu filho. A gente não pode perder a fé", respondeu ela, mais para convencer a si mesma do que a ele. Numa noite de domingo, apoiada em sua bengala e no braço de Mateus, Luzia foi ao culto pela primeira vez. O salão estava lotado. O calor era intenso, mas ninguém parecia se importar. O pastor Elias estava no pequeno palco improvisado, sob uma luz forte. Ele falava sobre o poder do sacrifício. "A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta", ele bradou, a voz ecoando pelo salão. "Não basta apenas acreditar. É preciso provar a sua fé a Deus. É preciso plantar a semente para colher o milagre." E qual é a semente, meus irmãos? A semente é o seu sacrifício. Ele contou histórias de pessoas que doaram seus bens e receberam em dobro, de doentes que fizeram votos de sacrifício e foram curados. Havia uma lógica sedutora em seu discurso, uma transação direta com o divino. Dê algo de valor, e Deus lhe dará o que você mais deseja. Ao final do culto, ele caminhou entre as pessoas, cumprimentando a todos, tocando nos ombros, olhando nos olhos. Quando chegou a Luzia, ele parou. Seus olhos examinaram a bengala, a postura curvada pela dor. "Minha irmã", disse ele, a voz agora suave e compassiva. "Vejo um grande sofrimento em seus olhos, mas vejo também uma fé imensa. O Senhor tem um plano para a senhora. Uma grande cura está a caminho." Luzia sentiu um arrepio. Ele não a conhecia, mas parecia ter olhado dentro de sua alma. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu com um pingo de esperança genuína. Talvez, apenas talvez, Mateus estivesse errado. Talvez aquele homem fosse, de fato, um enviado de Deus. A semente da dúvida em relação ao seu ceticismo e a semente da confiança no pastor haviam sido plantadas. E no solo árido de seu desespero, elas começaram a germinar. As semanas que se seguiram foram uma imersão na nova rotina da fé. Luzia não perdia um culto. Cada sermão do pastor Elias parecia falar diretamente com ela. Ele usava parábolas que ressoavam com a vida no campo, comparando a fé a uma semente que precisa ser regada com sacrifício, o corpo doente a uma terra seca que precisa da intervenção divina para florescer.
A primeira prova de fé que ele pediu foi modesta. Durante um culto, ele anunciou um propósito especial para a compra de cadeiras novas para a igreja. Pediu que cada um doasse o que pudesse. Luzia, com o coração apertado, mas cheia de esperança, tirou da bolsa algumas notas amassadas, o dinheiro que guardava para comprar um remédio mais forte para suas dores. Ao depositar o dinheiro no saco de veludo que circulava, sentiu uma mistura de medo e exaltação. Estava plantando sua semente. Mateus a observava com uma preocupação silenciosa. Ele via o brilho nos olhos da avó, um brilho que ele não via há anos, e não queria ser o responsável por apagá-lo. Mas sua intuição lhe dizia que algo estava errado. Vó, a senhora tem certeza disso? Ele perguntou na volta para casa. Aquele dinheiro era para o seu remédio. A cura de Deus é o melhor remédio, meu filho, respondeu ela, com uma convicção que o desarmou. O pastor disse que Deus honra a fé dos que se sacrificam. As semanas passaram, e a dor de Luzia não diminuiu. Pelo contrário, parecia piorar com o tempo frio que se aproximava, mas sua fé, paradoxalmente, se fortalecia. O pastor Elias a convenceu de que aquilo era uma prova. O inimigo estava tentando fazê-la desistir, mas ela precisava perseverar. Então, os pedidos de sacrifício se tornaram mais específicos e mais pessoais. O pastor começou a fazer visitas de oração nas casas dos fiéis mais necessitados. Quando visitou Luzia, ele caminhou pela sua pequena casa, os olhos avaliando cada canto. Ele elogiou a limpeza, a simplicidade. Sentou-se na varanda, aceitou um copo d'água e ouviu atentamente a história de suas dores. Irmã Luzia, o senhor me mostrou em sonho a raiz do seu problema, disse ele, com um ar de confidência. Há uma maldição antiga em sua linhagem, uma porta que foi aberta no passado. Para quebrar essa maldição, o sacrifício precisa ser maior, precisa doer na carne. Ele olhou para o quintal, onde as poucas galinhas de Luzia ciscavam. O que a senhora tem de mais valioso além de sua fé? O que a senhora usa para o seu sustento? Luzia, com o coração na mão, mencionou as galinhas. Eram poedeiras, e os ovos que vendia na feira complementavam sua parca aposentadoria. Aí está, exclamou o pastor, como se tivesse tido uma grande revelação. O Senhor pede as suas galinhas, todas elas, como um holocausto, uma oferta total. Entregue-as à obra de Deus, e a senhora verá a glória do Senhor se manifestar em seu corpo. A dúvida pela primeira vez a atingiu com força. As galinhas eram quase como parte da família. Mas a voz do pastor era tão segura, sua promessa tão tentadora, e a dor era tão real. Se houvesse uma chance, uma única chance, de se livrar daquele tormento, não valeria o sacrifício. Naquela noite, ela mal dormiu. Olhava para o galinheiro, o coração pesado. No dia seguinte, com a ajuda de um vizinho, ela levou as galinhas para a igreja. O pastor as recebeu com um sorriso triunfante, como se ela tivesse acabado de lhe entregar a chave do paraíso. Deus se agrada da sua obediência, minha irmã. Prepare-se para o milagre. Os dias se transformaram em uma semana, e depois em 2. O milagre não veio. O galinheiro vazio era um lembrete silencioso de seu sacrifício. A dor nos ossos continuava a mesma, talvez até mais aguda, acentuada pela falta dos ovos em sua alimentação e pela ausência do cacarejar familiar nas manhãs. Mateus, ao ver a tristeza nos olhos da avó, não conseguiu mais se conter. Vó, isso não está certo. Ele levou suas galinhas e nada aconteceu. Ele está se aproveitando da senhora, da sua dor. Tenha paciência, meu filho. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Ela recitou, as palavras do pastor ecoando em sua mente. Mas pela primeira vez, a frase soou vazia, um consolo frágil contra a dura realidade. A semente da dúvida, plantada pela intuição de seu neto e regada pela ausência do milagre prometido, começava a criar raízes profundas em seu coração. A comunidade fervilhava com os testemunhos de milagres. Dona Joana continuava a dizer que sua enxaqueca havia desaparecido. Seu Joaquim, um agricultor que tinha uma dívida no banco, afirmou que, após doar um saco de feijão para a igreja, conseguiu um acordo inesperado e favorável. Cada história era um novo tijolo na fortaleza da reputação do pastor Elias, e um novo golpe na crescente dúvida de Luzia. Ela se perguntava o que havia de errado com sua fé.
Por que os outros recebiam suas bênçãos e ela não? Teria ela algum pecado oculto? Sua entrega não fora total? Essas perguntas a atormentavam, tornando as noites ainda mais longas. Ela se sentia envergonhada, como se tivesse falhado em um teste divino. Numa tarde quente de sábado, enquanto Luzia estava sentada na varanda, remendando uma toalha de mesa, uma visita a surpreendeu. Era Maria, filha de Dona Carmen, que morava em Juazeiro e raramente visitava a mãe. Maria era uma mulher instruída, professora, com um olhar perspicaz que parecia ver através das aparências. Boa tarde, Dona Luzia. Vim ver minha mãe e resolvi passar para lhe dar um abraço, disse ela, com um sorriso gentil. Luzia ofereceu-lhe um lugar no banco e um copo de suco de caju. Conversaram sobre o tempo, a colheita, a família. Então, Maria tocou no assunto que a trouxera ali. Minha mãe não fala de outra coisa a não ser desse novo pastor. Ela parece outra pessoa, cheia de fervor, mas ela também me contou que deu a ele a pequena poupança que guardava para uma emergência. Disse que era uma semente de prosperidade. A senhora também tem frequentado a igreja dele, não é? Luzia sentiu o rosto corar. Assentiu em silêncio, sem saber o que dizer. Maria suspirou, escolhendo as palavras com cuidado. Dona Luzia, eu não quero ofender a sua fé, de forma alguma, mas eu trabalho na cidade. Ouço muitas histórias, e a história desse pastor me parece familiar. Há alguns anos, um homem muito parecido apareceu num bairro pobre de Juazeiro. Mesma conversa, mesmas promessas. Ele juntou o dinheiro do povo e, de um dia para o outro, desapareceu. Deixou para trás um rastro de corações partidos e bolsos vazios. O coração de Luzia deu um salto. Como ele era? Esse homem era charmoso, falava bem, usava o nome de Deus para conseguir o que queria. O nome dele era outro, mas a descrição que minha mãe me deu é muito parecida. Eles mudam de nome, de cidade, mas o golpe é sempre o mesmo. A semente da dúvida, que já brotava, transformou-se numa planta espinhosa que arranhou o peito de Luzia por dentro. A história de Maria se encaixava perfeitamente com a relutância que sentira ao entregar suas galinhas, com a ausência do milagre, com o olhar calculista que, por vezes, vislumbrava por trás do sorriso do pastor. Ele prometeu me curar, confessou Luzia, a voz baixa, carregada de uma vergonha que não deveria ser sua. Eu dei a ele minhas economias, minhas galinhas. Maria pousou a mão sobre a de Luzia, um gesto de solidariedade. A culpa não é da senhora, Dona Luzia. A culpa é de quem usa a esperança das pessoas como uma ferramenta. Eles são especialistas em encontrar a nossa maior fraqueza e transformá-la em sua maior força. A dor da senhora, a dívida do seu Joaquim, a solidão da minha mãe, eles sabem exatamente onde tocar. A visita de Maria foi breve, mas seu impacto foi devastador. Ela não deixou provas, apenas uma suspeita fundamentada, um aviso. Quando ela foi embora, Luzia permaneceu na varanda, a toalha de mesa esquecida no colo, os olhos fixos na estrada poeirenta. O mundo, que por alguns meses parecera cheio de uma nova e milagrosa possibilidade, agora parecia ter encolhido, revelando a dura e familiar paisagem da desilusão. Pela primeira vez, ela não questionou a força de sua própria fé. Ela começou a questionar a integridade do homem que se dizia o intermediário dela. E essa mudança de perspectiva foi o início de uma transformação silenciosa e profunda. Apesar da semente de desconfiança plantada por Maria, a rotina de Luzia não mudou de imediato. A esperança é uma erva daninha, teimosa, difícil de arrancar por completo. Uma parte dela ainda queria acreditar que o pastor Elias era genuíno, que a história de Juazeiro era apenas uma coincidência infeliz. Ir à igreja era um hábito, uma conexão com a comunidade que ela não estava pronta para cortar. No domingo seguinte, ela foi ao culto, mas com um olhar diferente. Ela observava o pastor com mais atenção. Notou como seus olhos brilhavam quando o saco do dízimo passava cheio. Notou como ele escolhia as pessoas para dar testemunho. Sempre aquelas cujos problemas eram subjetivos e difíceis de verificar, como dores de cabeça ou problemas familiares. Durante o sermão, o pastor Elias parecia ter sentido a mudança na atmosfera. Ou talvez fosse apenas sua habilidade de ler a congregação. Ele falou sobre a incredulidade, sobre como a dúvida era uma porta para o inimigo. Seus olhos pareceram pousar em Luzia por um instante.
Um olhar que era ao mesmo tempo um aviso e um desafio. E então, ao final do culto, ele fez um anúncio que fez o coração de Luzia parar. Meus amados irmãos, esta semana o Senhor falou comigo de uma maneira muito especial. Ele me mostrou uma serva fiel nesta congregação que tem sofrido em silêncio, mas cuja fé tem movido os céus. O Senhor me ordenou a realizar uma unção especial, uma cerimônia de cura poderosa, para quebrar de vez as correntes que a prendem. Ele fez uma pausa dramática, percorrendo a congregação com o olhar. Irmã Luzia de Souza, por favor, venha à frente. Um murmúrio percorreu a igreja. Todos os olhos se voltaram para ela. Luzia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ela estava presa entre a vergonha de recusar e o medo de aceitar. Seria aquele o milagre que ela tanto esperara? Ou seria o clímax da farsa? As pessoas ao seu redor a encorajavam com sorrisos e acenos de cabeça. Dona Carmen, sentada ao seu lado, apertou seu braço com entusiasmo. Apoiando-se em sua bengala, Luzia caminhou lentamente pelo corredor. Cada passo um esforço doloroso. O silêncio na igreja era total, quebrado apenas pelo som de sua bengala batendo no chão de cimento. Ao chegar à frente, o pastor Elias a ajudou a subir o único degrau do palco. Ele a fez sentar-se numa cadeira colocada no centro, de frente para a congregação. Ele pegou um pequeno frasco de óleo. Este óleo foi consagrado no monte, em jejum e oração, disse ele, a voz ressoando com solenidade. Hoje, ele será o canal da virtude de Deus para o seu corpo. Ele derramou o óleo em suas mãos e começou a massagear a testa de Luzia, orando em voz alta, em línguas estranhas. A congregação respondeu com améns e aleluias. Luzia fechou os olhos, tentando se concentrar, tentando sentir algo, qualquer coisa, além do cheiro adocicado do óleo e do toque das mãos do pastor. A oração se intensificou. Ele colocou as mãos sobre os ombros dela, depois sobre sua cabeça. A pressão era firme. A energia na sala era palpável. Uma mistura de expectativa, fé e histeria coletiva. Luzia queria desesperadamente que fosse real. Ela tentou forçar um sentimento de cura, de alívio, mas a única coisa que sentia era a dor familiar em seus ossos e uma crescente sensação de estar sendo observada, de ser a peça central de um espetáculo. Levante-se e ande, ordenou o pastor, a voz um trovão. Em nome de Jesus eu te ordeno, espírito de enfermidade, saia deste corpo. Ele a puxou pelos braços, forçando-a a ficar de pé sem a bengala. Por um momento, impulsionada pela adrenalina e pela força do pastor, ela se manteve em pé. A congregação explodiu em aplausos e gritos de glória. O milagre aconteceu, ela está curada, gritou o pastor. Luzia tentou dar um passo. Uma dor lancinante, como uma faca, atravessou seu quadril. Ela vacilou, o rosto contorcido de dor, e teria caído se o pastor não a estivesse segurando. É a fé se firmando, ele disse rapidamente, antes que alguém pudesse notar o que realmente acontecera. Ela precisa de repouso para que a cura se assente. Levem-na para a sala dos fundos. 2 homens da igreja a ampararam, praticamente a carregando para fora do palco, enquanto o pastor, ofegante e suado, recebia os louvores da congregação. Eles a levaram para a pequena sala nos fundos, a mesma sala onde mais tarde a confrontação final aconteceria. Deitaram-na num sofá velho e saíram, fechando a porta. Sozinha no silêncio, a adrenalina se dissipou, deixando apenas a dor e uma amarga clareza. Não houve cura, houve um teatro, e ela fora a atriz principal, sem saber. A unção especial não fora um ato de fé, mas um ato de manipulação, projetado para solidificar o poder dele sobre a congregação. E ao isolá-la ali, ele preparava o palco para o seu próximo ato. A porta se abriria novamente, mas não seria a libertação que entraria por ela. Luzia ficou deitada no sofá por um tempo que não soube medir. O som do culto, agora com hinos de celebração, chegava abafado através da porta. Cada nota, cada aleluia, parecia uma zombaria. A dor em seu corpo era um eco da dor em sua alma. A humilhação de ter sido usada daquela forma era quase tão insuportável quanto a artrose. Ela se sentou, com dificuldade. O óleo em sua testa escorria, e ela o limpou com as costas da mão, com um gesto de repulsa.
Olhou ao redor da sala pequena e abafada, a lamparina na mesa, ainda apagada, a cadeira de vime, uma bíblia de capa preta sobre um pequeno aparador. Era um cenário de falsa santidade. A porta se abriu e o pastor Elias entrou. O sorriso em seu rosto era de pura satisfação. Ele havia encerrado o culto no auge, com o milagre da cura de Luzia como seu grande trunfo. Como se sente, minha irmã? A glória de Deus é poderosa, não é? Disse ele, fechando a porta. O clique da tranca soou novamente, desta vez com um peso sinistro. A dor não passou, respondeu Luzia, a voz desprovida de qualquer emoção. Foi tudo um teatro. O sorriso do pastor vacilou por um segundo, mas ele se recompôs rapidamente. A cura é um processo, irmã Luzia. O milagre foi plantado. Agora, precisa ser regado com a fé mais profunda. E é por isso que a chamei aqui. Ele acendeu a lamparina, e a sala foi banhada por aquela luz amarelada e trêmula que ela conheceria tão bem. A atmosfera mudou instantaneamente, tornando-se mais íntima, mais confinada. Ele se aproximou, e o discurso começou. O mesmo discurso que levaria à confrontação descrita no início. Ele falou sobre a entrega total, sobre a conexão carnal e espiritual, sobre como a cura dela exigia um sacrifício secreto, um pacto entre ela, ele e Deus. As palavras que antes a teriam confundido, agora soavam claras em sua obscenidade. A desconfiança semeada por Maria, a decepção da falsa cura e a intuição de uma vida inteira se uniram numa certeza avassaladora. Aquele homem não era um servo de Deus, era um predador. Quando ele se agachou à sua frente e pegou sua mão, Luzia não sentiu medo, sentiu uma raiva fria, cortante. Cada palavra que ele dizia, usando a Bíblia para justificar seus desejos, era um insulto a tudo o que ela acreditava. A fé que ele tentava torcer e usar contra ela se tornou sua armadura. O Senhor me disse que a cura não virá apenas com orações. Ele sussurrou. Foi nesse momento que a paciência de Luzia se esgotou. A imagem de suas galinhas, o dinheiro de seu remédio, a humilhação pública, a dor incessante, tudo culminou naquele instante. A máscara de piedade dele havia caído completamente, revelando o rosto da exploração. O que se seguiu não foi um ato de pânico, mas de justiça. O gesto de pegar a lamparina, o rasgar de sua roupa, a ordem para que ele saísse, tudo fluiu de uma fonte de força que ela não sabia que possuía. Era a força de todas as mulheres de sua família, a resiliência da terra do sertão, a dignidade que ninguém, nem mesmo um falso profeta, poderia lhe tirar. Quando ele fugiu, tropeçando na própria pressa, Luzia não se sentiu vitoriosa. Sentiu-se esvaziada. Mas no meio daquele vazio, havia uma chama pequena e teimosa, a chama da verdade. A mentira havia sido exposta, pelo menos para ela. A questão agora era, o que fazer com essa verdade? Deixá-la morrer naquela sala escura ou levá-la para a luz do dia por mais que doesse? Ela se apoiou na mesa, o corpo tremendo de exaustão e adrenalina. Olhou para o pedaço de tecido em sua mão. Era a prova. Uma prova pequena, frágil, mas era um começo. A noite lá fora estava escura, mas pela primeira vez, Luzia sentia que o amanhecer traria não apenas o sol, mas uma clareza que mudaria tudo. Luzia não soube como chegou em casa. Lembrava-se de ter saído pela porta dos fundos da igreja, evitando os olhares e as perguntas. A caminhada, que normalmente era uma tortura, foi feita em um transe de raiva e determinação. A dor física estava lá, mas a dor emocional era tão avassaladora que a anestesiava para o resto. Ao chegar à sua casa de taipa, encontrou Mateus esperando na varanda, a preocupação estampada em seu rosto jovem. Ele tinha ouvido os rumores da cura milagrosa e viera ver com os próprios olhos. Vó, o que aconteceu? Me disseram que a senhora foi curada, que saiu andando da igreja. Luzia desabou no banco de madeira, o corpo finalmente cedendo ao peso dos acontecimentos. Ela respirou fundo, o ar da noite enchendo seus pulmões. Não chorou. As lágrimas pareciam um luxo que ela não podia se permitir. Não houve cura, meu filho, disse ela, a voz rouca. Houve engano. Ela abriu a mão e mostrou a ele o pedaço de tecido do paletó do pastor. Mateus olhou do tecido para o rosto da avó, a confusão dando lugar a um alarme crescente. O que é isso, vó? O que ele fez? E então, pela primeira vez, Luzia contou tudo.
Não apenas sobre aquela noite, mas sobre as galinhas, o dinheiro, as promessas vazias. Contou sobre as palavras torpes do pastor na sala dos fundos, sobre a tentativa de usar a fé dela para abusar de sua confiança e de seu corpo. A cada palavra, a vergonha que sentia se transformava em indignação. Falar em voz alta, para alguém que a amava e acreditava nela, tornou a ofensa mais real, mais concreta. Mateus ouviu em silêncio. O rosto se fechando numa máscara de fúria contida. Suas mãos se fecharam em punhos. Quando Luzia terminou, ele se levantou, o corpo tenso. Eu vou atrás desse desgraçado. Eu vou quebrar a cara dele. Não. A voz de Luzia foi surpreendentemente firme. Violência não vai resolver nada. Só vai nos colocar como errados. Ele fugiu. E mesmo que não tivesse fugido, não é assim que se faz justiça. Então como, vó? Vamos deixar por isso mesmo? Deixar ele continuar enganando outras pessoas? Luzia olhou para as próprias mãos. As mesmas mãos que haviam trabalhado a terra, criado filhos e, naquela noite, se defendido. Não, meu filho. Não vamos deixar por isso mesmo. Mas vamos fazer do jeito certo. A força dele está na mentira que ele conta para todo mundo junto. A nossa força tem que estar na verdade que a gente vai contar, um por um. Mateus a encarou, vendo nela não mais a avó frágil e doente, mas uma mulher de uma força que ele mal podia compreender. Ele sentou-se ao lado dela novamente, a raiva dando lugar a uma admiração profunda. O que a senhora quer fazer? Eu estou com a senhora. Até o fim. Amanhã, disse Luzia, os olhos fixos na escuridão da caatinga. Amanhã eu vou conversar com a Carmen. A decisão estava tomada. Não seria uma batalha travada com punhos, mas com palavras. E a primeira pessoa que precisava ouvir a verdade era aquela que, com a melhor das intenções, a levara para a boca do lobo. Sua amiga e vizinha, Dona Carmen. A conversa seria difícil, dolorosa, e poderia custar-lhe uma amizade. Mas era o primeiro passo necessário para desmascarar a farsa que havia envenenado sua comunidade. A manhã seguinte nasceu clara e impiedosa. O sol já castigava a terra quando Luzia, com o coração pesado, caminhou lentamente até a casa de Dona Carmen, a poucos metros da sua. A casa era quase um espelho da sua, com uma varanda cheia de vasos de plantas e uma cadeira de balanço que rangia ao vento. Carmen estava na varanda, peneirando feijão. Ao ver Luzia se aproximando, abriu um sorriso largo. Luzia, minha amiga, que alegria te ver caminhando. O milagre de ontem foi a coisa mais linda que já vi. Eu sabia que o pastor Elias era um homem de Deus. As palavras de Carmen, cheias de uma alegria inocente, foram como facas no peito de Luzia. Ela sentiu a coragem vacilar. Como poderia destruir a felicidade de sua amiga? Como poderia dizer a ela que sua fé estava depositada em um farsante? Carmen, preciso conversar com você. É um assunto sério, disse Luzia, a voz grave cortando o entusiasmo da outra. O sorriso de Carmen se desfez, substituído por uma expressão de preocupação. Ela largou a peneira e indicou o banco ao seu lado. O que foi, mulher? Aconteceu alguma coisa? Luzia sentou-se, respirou fundo e começou a contar. Ela repetiu a história que contara a Mateus, mas desta vez com mais dificuldade. Falar com seu neto fora um desabafo. Falar com Carmen era uma acusação. Cada palavra que ela dizia sobre o pastor era um golpe na fé de sua amiga. No início, Carmen ouvia com incredulidade. Seus olhos se arregalaram e ela balançava a cabeça em negação. Não pode ser, Luzia. Você deve ter entendido mal. O pastor é um homem santo. Ele nunca faria uma coisa dessas. Eu não entendi mal, Carmen. Eu vi. Eu ouvi. Eu senti. A voz de Luzia ganhou firmeza. Ele tentou se aproveitar de mim, usando o nome de Deus. Ele mentiu sobre a minha cura. Ele mentiu sobre tudo. Carmen se levantou, agitada. Isso é um absurdo. É o inimigo tentando usar você para destruir a obra de Deus. O pastor nos avisou que haveria perseguição, que o diabo usaria os mais próximos para plantar a dúvida. Não é o diabo, Carmen. É a verdade. Luzia se ergueu também, apoiando-se na bengala. A dor em seus quadris era aguda, mas a necessidade de ser ouvida era maior. Pense, Carmen. Pense no dinheiro que você deu a ele, a sua poupança. Ele te prometeu prosperidade. Você ficou mais próspera? Pense na filha da Joana,
que ele disse que curaria do problema de vista, mas que continua usando os mesmos óculos de fundo de garrafa. A gente só vê o que quer ver. A menção à sua poupança atingiu um ponto sensível. Carmen ficou pálida. Ela se lembrava do sacrifício que fizera, da esperança que depositara naquelas notas de dinheiro, e, de fato, sua vida continuava a mesma, com as mesmas dificuldades de sempre. Mas, e a enxaqueca da Joana? E a dívida do Joaquim? Ela argumentou, a voz mais fraca. E se a enxaqueca dela passou por coincidência? E se o Joaquim já estava negociando com o banco e só deu o crédito ao pastor? A gente se agarra a qualquer coisa quando está desesperado, Carmen. E ele sabe disso. Ele vive disso. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo canto de um galo ao longe. Carmen olhou para Luzia, para o rosto enrugado e sério de sua amiga de uma vida inteira. Viu a dor, a convicção e, acima de tudo, a honestidade em seus olhos. Ela conhecia Luzia. Sabia que ela não era mulher de inventar histórias, de criar confusão. Lentamente, as peças começaram a se encaixar na mente de Carmen. Pequenas coisas que ela ignorara. O jeito como o pastor olhava para as mulheres mais jovens, sua insistência excessiva no dinheiro, a falta de respostas concretas quando questionado sobre seu passado. A fortaleza de sua fé começou a rachar, revelando as fundações de areia sobre as quais fora construída. Lágrimas brotaram nos olhos de Carmen. Não eram lágrimas de raiva, mas de desilusão. Meu Deus, Luzia, se o que você está dizendo é verdade, o que a gente faz? Ele enganou a todos nós. Luzia se aproximou e, pela primeira vez, colocou a mão no ombro da amiga. O gesto era de consolo, mas também de aliança. A gente não está sozinha nisso, disse Luzia, a voz agora mais suave. A filha da Joana, a esposa do Joaquim, tenho certeza de que outras mulheres têm histórias para contar. Ele não pode ter tentado só comigo. A gente precisa conversar com elas. Juntas a nossa voz é mais forte. Carmen enxugou as lágrimas com as costas da mão e assentiu. Um novo tipo de determinação surgindo em seu olhar. A amizade fora posta à prova e, embora abalada, sobrevivera. Mais do que isso, transformara-se em algo novo. Uma parceria na busca pela justiça. A conversa que Luzia tanto temera havia se tornado o catalisador que ela precisava. A primeira aliada estava ao seu lado. A notícia, como fogo em palha seca, começou a se espalhar, mas não de forma explosiva. Foi um murmúrio, uma conversa sussurrada sobre a cerca do quintal, um olhar trocado na fila da padaria, uma visita discreta no final da tarde. Luzia e Carmen, com a ajuda de Mateus, que servia de mensageiro e protetor, começaram a tecer uma rede de confidências. Elas foram primeiro à casa de Joana, a mulher da enxaqueca curada. Joana, a princípio, defendeu o pastor com unhas e dentes, mas quando Luzia lhe contou, com detalhes sóbrios, o que acontecera na sala dos fundos da igreja, a convicção de Joana vacilou. E quando Carmen, com a voz embargada, confessou ter entregado todas as suas economias, Joana desabou. Minha enxaqueca, ela volta de vez em quando, admitiu ela em voz baixa, como se confessasse um pecado. Eu não queria contar para ninguém, para não parecer que minha fé era fraca. O pastor disse que qualquer dúvida faria o mal voltar. Então ela contou sua própria história. O pastor prometera curar o problema de visão de sua filha adolescente, mas para isso, exigiu que a menina tivesse sessões de oração particulares com ele. Joana, sentindo um desconforto que não soube nomear, recusou. O pastor então lhe disse que sua falta de fé estava impedindo o milagre da filha. Ela se sentira culpada desde então. A história de Joana foi a primeira de muitas. Uma a uma, as mulheres da comunidade começaram a abrir a boca, encorajadas pela coragem de Luzia. Cada história era diferente, mas o padrão era o mesmo. O pastor identificava uma vulnerabilidade, doença, dívida, problemas familiares, e a explorava, exigindo sacrifícios que iam do financeiro ao emocional, e no caso de Luzia, quase ao físico. Uma jovem viúva contou que ele lhe oferecera consolo espiritual em troca de favores. A esposa de um alcoólatra revelou que o pastor lhe dissera que a cura do marido dependia da submissão total dela a ele. Seu guia espiritual. Eram histórias guardadas sob camadas de vergonha, culpa e medo de serem julgadas pela comunidade. A casa de Luzia tornou-se o ponto de encontro.
A varanda, que antes era o palco de sua solidão, agora estava cheia de mulheres. Elas traziam café, bolo de milho e suas histórias. Sentadas no banco de madeira e em cadeiras improvisadas, elas compartilhavam suas experiências. Havia lágrimas, havia raiva, mas acima de tudo, havia um sentimento avassalador de alívio. O alívio de saber que não estavam sozinhas, que não eram loucas, que não tinham uma fé fraca. Eram vítimas. Luzia, sentada no meio delas, não se via como uma líder. Ela apenas ouvia, assentia, e sua presença calma e determinada dava força às outras. Ela, que passara a vida curvada sobre a terra, agora se erguia como um pilar para sua comunidade. A dor em seus ossos não havia desaparecido, mas parecia menor, ofuscada pela importância daquela missão. Ele se aproveitou de todas nós, disse uma das mulheres, a voz tremendo de raiva. A gente precisa fazer alguma coisa. Temos que expulsá-lo da cidade. E se ele não for? E se ele disser que estamos mentindo? Ele tem o apoio de muitos homens da igreja, que não sabem de nada disso, ponderou outra. Foi Luzia quem silenciou o debate com uma proposta simples e poderosa. A gente não vai gritar na rua. A gente não vai fazer escândalo. A gente vai fazer do jeito certo. Vamos todas juntas à delegacia. Vamos contar nossas histórias, uma por uma, para a autoridade. A voz de uma mulher ele pode desacreditar, mas a voz de 10, de 20 mulheres, contando a mesma verdade, essa voz ele não pode calar. A proposta foi recebida com um momento de silêncio, seguido por um murmúrio de concordância que cresceu até se tornar uma decisão unânime. Elas iriam. No dia seguinte, bem cedo, marchariam juntas, não com cartazes ou gritos de guerra, mas com a força inabalável de suas histórias compartilhadas. O murmúrio havia se tornado uma voz coletiva, e essa voz estava prestes a exigir justiça. Enquanto as mulheres se organizavam na varanda de Luzia, a notícia de sua união começou a vazar. A pequena comunidade era uma teia de relações, e segredos raramente duravam muito. Alguém comentou com o marido, que comentou com um amigo na venda, que era um dos homens de confiança do pastor Elias. O pastor, que até então se sentia seguro em seu pedestal de santidade, sentiu o chão tremer. Ele não esperava aquela reação. Contava com a vergonha e o isolamento de suas vítimas para garantir seu silêncio. A união delas era um perigo que ele não previra. Naquela noite, ele não pregou com a mesma eloquência. Seu sermão foi curto, apressado, e seus olhos varriam a congregação com nervosismo. Ele notou a ausência de muitas mulheres, incluindo Luzia, Carmen e Joana. O pequeno grupo de fiéis que compareceu sentiu a tensão no ar, mas não entendeu sua origem. Após o culto, em vez de confraternizar, ele se trancou em sua pequena casa alugada nos fundos da igreja. As luzes permaneceram acesas até tarde da noite. Do lado de fora, Mateus, que decidira vigiar os movimentos do pastor a pedido de Luzia, viu sombras se movendo apressadamente atrás das cortinas. O pastor estava em pânico. Ele sabia o que a palavra de 20 mulheres poderia fazer. Poderia não apenas destruir sua reputação naquela cidade, mas também criar um rastro que a polícia de outras cidades, como Juazeiro, poderia seguir. Sua carreira de enganos e exploração estava em risco. Ele fez as malas às pressas, juntou o dinheiro arrecadado, as ofertas de sacrifício, que guardava numa caixa de sapatos debaixo da cama, pegou seus ternos bem passados, seus sapatos lustrosos e os frascos de óleo consagrado. Não deixou para trás nenhum bilhete, nenhuma explicação. No meio da madrugada, quando a vila estava mergulhada no silêncio, a porta de sua casa se abriu. Mateus, escondido atrás de uma moita, observou o pastor Elias carregar 2 malas pesadas até seu carro polido. Ele olhou para os lados, como um ladrão na noite, entrou no carro e deu a partida. O motor, baixo a princípio, logo se tornou um ruído que cortou o silêncio, e o carro desapareceu na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que a luz da lua revelou. Mateus correu para a casa de sua avó. Bateu na porta com urgência. Vó! Vó! Acorde! Ele fugiu! O pastor fugiu! Luzia abriu a porta, o rosto sonolento rapidamente se tornando alerta. A notícia não a surpreendeu. Era a reação de um covarde, não de um inocente. Ele fugiu com o nosso dinheiro, com a nossa esperança, disse ela, mais para si mesma do que para o neto. E agora? Perguntou Mateus. Nosso plano de ir à delegacia. Ainda faz sentido?
Luzia olhou para o céu, onde as primeiras luzes da aurora começavam a tingir o horizonte de cinza. A fuga do pastor era, de certa forma, uma confissão de culpa, mas não era justiça. Era apenas um desaparecimento. Faz mais sentido do que nunca, meu filho, respondeu ela, a voz firme. Ele pode ter fugido, mas a história dele não pode fugir conosco. A gente vai à delegacia, não para prendê-lo, porque ele já se foi, mas para registrar o que ele fez, para que fique um aviso, para que se ele tentar fazer isso em outra cidade, a lei já esteja esperando por ele. E mais importante, para que a gente possa, finalmente, colocar um ponto final nisso, para que a nossa comunidade saiba a verdade. A nossa ida à delegacia não é mais sobre ele, é sobre nós. A fuga do pastor não era o fim da história, era a prova de que elas estavam certas. E a marcha para a delegacia, que poderia ter sido um ato de acusação, transformou-se em algo mais profundo, um ato de recuperação da própria dignidade. O sol nasceu, e com ele, a promessa de um novo dia. Mas aquele não era um dia comum. Em frente à casa de Luzia, um grupo de mulheres começou a se reunir. Eram 23, jovens, velhas, viúvas, casadas. Algumas com os olhos inchados de uma noite mal dormida, outras com uma expressão de determinação sombria. Não havia conversas altas, nem risadas, apenas um silêncio pesado, carregado de significado. Luzia saiu para a varanda, apoiada em sua bengala. Ela vestia uma saia simples e uma blusa de algodão, a mesma roupa de todos os dias, mas havia uma nova postura em seus ombros, uma retidão que não vinha da ausência de dor, mas da presença de um propósito. Ela olhou para cada uma daquelas mulheres. Eram suas vizinhas, suas amigas, as companheiras silenciosas de uma vida de lutas. E naquele dia, eram suas irmãs de batalha. "Estamos prontas?" perguntou ela, a voz calma ressoando no silêncio da manhã. Um aceno coletivo foi a resposta. A caminhada até o centro da pequena cidade, onde ficava a delegacia, era de quase 2 quilômetros. Elas começaram a andar, formando uma procissão silenciosa e incomum. Luzia ia à frente, o ritmo lento e constante de sua bengala marcando o passo. Ao seu lado, Carmen. Atrás, as outras, em pares ou trios. As pessoas que as viam passar paravam para olhar. Homens na porta da venda, crianças brincando na rua, outras mulheres nas janelas. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Aquela marcha silenciosa era mais intrigante do que qualquer protesto barulhento. Havia uma força nela, uma dignidade que impunha respeito. O sol esquentava, e o suor começou a escorrer pelos rostos. Mas ninguém reclamou. Cada passo era um ato de desafio. Cada metro percorrido era uma reconquista de seu espaço, de sua voz. Elas não estavam mais confinadas à vergonha de suas casas. Estavam na rua, à luz do dia, unidas. Ao chegarem à praça principal, a notícia da fuga do pastor já era o assunto do dia. A igreja estava fechada, a casa dele, vazia. A congregação estava em estado de choque e confusão. Alguns ainda o defendiam, dizendo que ele fora chamado para uma missão urgente. Outros, especialmente os maridos das mulheres que agora marchavam, começavam a ligar os pontos. A delegacia era um prédio pequeno, com a pintura descascada pelo sol. Na frente, uma única viatura policial. A visão daquele grupo de mulheres se aproximando fez com que o único policial de plantão, um jovem soldado, saísse para ver o que estava acontecendo. "Bom dia. Em que posso ajudar?" perguntou ele, visivelmente intimidado pela seriedade do grupo. "Viemos falar com o delegado", disse Luzia, sua voz clara e firme. "Temos uma denúncia a fazer." O soldado, surpreso, olhou para o grupo e depois para dentro da delegacia. "O delegado Ferreira está aqui. Podem entrar." "Mas... todas vocês?" "Sim", respondeu Luzia sem hesitar. "Todas nós, porque a história é de todas nós." Elas entraram na pequena delegacia. O espaço era apertado. E elas se aglomeraram na sala de espera. O cheiro de papel velho e café forte pairava no ar. O soldado foi chamar o delegado. A espera foi curta. Um homem de meia idade, com um bigode grisalho e um ar cansado, mas justo, apareceu na porta de sua sala. Era o delegado Ferreira. Ele olhou para o grupo de mulheres com uma expressão de surpresa e curiosidade. "Pois não, minhas senhoras.
Que movimento é este? Aconteceu alguma tragédia? Luzia deu um passo à frente. Aconteceu sim, seu delegado. Uma tragédia silenciosa que já durava meses. Viemos contar a história do homem que se dizia pastor. Viemos limpar o nome da nossa comunidade e da nossa fé. O delegado as convidou a entrar em sua sala. Sabendo que não caberiam todas, ele pegou uma cadeira e a colocou no corredor. Podem falar, eu sou todo ouvidos. E ali, sob a luz fraca de uma lâmpada fluorescente, a voz do sertão finalmente encontrou a lei. A sala do delegado Ferreira era pequena e funcional. Uma mesa de metal, pilhas de papéis, um mapa do estado na parede e um ventilador de teto que girava lentamente, sem muito efeito contra o calor. Ele sentou-se atrás de sua mesa, pegou uma caneta e um bloco de papel e fez um gesto para que Luzia começasse. Luzia não se sentou. Permaneceu de pé, apoiada em sua bengala, como se precisasse daquela postura para sustentar o peso de suas palavras. As outras mulheres se aglomeraram na porta, em silêncio, emprestando-lhe sua força. Ela começou do início. Falou sobre a dor, a esperança, a chegada do pastor Elias. Falou sobre as promessas, os pedidos de sacrifício, as galinhas, o dinheiro. Sua voz era calma, metódica. Ela não adornou a história com emoção excessiva. Os fatos, por si sós, eram contundentes. Quando chegou a noite da unção especial, e ao que aconteceu na sala dos fundos, sua voz não vacilou. Ela descreveu a proposta indecente do pastor com uma clareza desarmante, a mesma clareza com que descreveria uma praga na plantação de cebolas. Era um fato, uma ofensa. E ela o relatava como tal. Mostrou ao delegado o pedaço de tecido do paletó, que guardara como uma relíquia sombria. O delegado ouvia atentamente, o rosto impassível, a caneta se movendo rapidamente sobre o papel. Ele não a interrompeu nenhuma vez. Quando Luzia terminou, um silêncio pesado se instalou na sala. E as outras senhoras? Perguntou o delegado, olhando para as mulheres na porta. Tem algo a acrescentar? Foi a vez de Carmen, depois de Joana, depois da jovem viúva. Uma por uma, elas deram um passo à frente e contaram suas histórias. A sala do delegado se transformou em um confessionário, mas onde as vítimas, e não os pecadores, buscavam absolvição, a absolvição da culpa e da vergonha que carregaram por tanto tempo. Cada testemunho reforçava o anterior, criando um retrato detalhado de um manipulador habilidoso e cruel. O delegado Ferreira, um homem acostumado a lidar com os crimes mais brutos da região, parecia cada vez mais chocado. O que ele ouvia não era um crime de faca ou de revólver, mas um crime de alma, uma violação da fé, que, em muitos aspectos, deixava cicatrizes mais profundas. Quando a última mulher terminou de falar, já passava do meio-dia. O delegado encostou-se na cadeira, a caneta pousada sobre o bloco de anotações agora cheio. Ele olhou para Luzia, um novo respeito em seu olhar. Minhas senhoras, o que vocês fizeram hoje exige muita coragem. Eu lamento profundamente por tudo o que passaram. Ele explicou os procedimentos legais. Com a fuga do pastor, cujo nome verdadeiro provavelmente nem era Elias, seria difícil localizá-lo, mas ele iria registrar um boletim de ocorrência por estelionato e importunação. Iria emitir um alerta para as delegacias da região, com a descrição que elas forneceram. Não posso prometer que vamos pegá-lo amanhã, disse ele com sinceridade. Esses golpistas são como fantasmas, mas o que vocês fizeram não foi em vão. Vocês criaram um registro oficial. Se ele for pego em qualquer outro lugar, este processo aqui em Petrolina pesará contra ele. Vocês deram um nome ao crime dele. Luzia assentiu. Ela não esperava uma prisão imediata. A vitória daquele dia não estava na captura do pastor, mas na validação de suas palavras pela autoridade. O peso de seus testemunhos havia sido reconhecido. E tem mais uma coisa, continuou o delegado. A igreja, o salão que ele alugou, o dinheiro que ele levou. Tudo isso precisa ser investigado. A denúncia de vocês nos dá base para isso. Ao saírem da delegacia, o sol do meio-dia as atingiu com força, mas o peso em seus ombros parecia mais leve. Elas haviam feito o que precisava ser feito. Haviam transformado sua dor em uma ação concreta. A caminhada de volta para casa foi diferente. O silêncio agora não era de apreensão, mas de paz. Elas haviam falado, e tinham sido ouvidas. A justiça dos homens podia ser lenta,
Mas a justiça da própria consciência já havia começado a operar. A notícia da denúncia coletiva se espalhou pela cidade com a mesma rapidez da fuga do pastor. Agora, os boatos tinham um fundamento, uma narrativa oficial. A comunidade, antes dividida entre crentes e céticos, agora se via forçada a encarar a verdade. Os homens que antes defendiam o pastor, maridos e filhos das mulheres que foram à delegacia, foram confrontados com as histórias de suas próprias famílias. A vergonha inicial deu lugar à raiva e, por fim, a um sentimento de culpa por não terem percebido os sinais. No domingo seguinte, a Assembleia da Fé Renovada permaneceu de portas fechadas. O salão alugado, que uma semana antes fervilhava de cânticos e orações, agora era um monumento silencioso ao engano. Algumas poucas pessoas, que ainda se recusavam a acreditar, pararam em frente, esperando em vão que as portas se abrissem. Mas a maioria da congregação simplesmente ficou em casa, processando a traição. Luzia não sentiu prazer ao ver a igreja vazia. Sentiu uma profunda tristeza. A fé daquelas pessoas, a fé dela, havia sido sequestrada e usada como uma arma. Aquele salão não era o culpado. Era apenas um espaço, um lugar que abrigara a esperança de muitos. O veneno estava no homem, não nas paredes. Nos dias que se seguiram, a comunidade viveu um período de luto e reflexão. As conversas na feira, no mercado, na beira do rio, giravam em torno do mesmo assunto. Havia um sentimento de vergonha coletiva, de como haviam se deixado enganar tão facilmente. Mas, em meio a essa desolação, algo novo começou a surgir. A experiência, embora dolorosa, uniu a comunidade de uma forma inesperada. As pessoas começaram a conversar mais, a confiar mais umas nas outras. A desconfiança que o pastor havia semeado, ao criar uma hierarquia de fé mais forte, foi substituída por uma solidariedade nascida da vulnerabilidade compartilhada. As mulheres que foram à delegacia se tornaram, involuntariamente, o centro dessa reconstrução. Elas não eram mais vistas como vítimas, mas como as corajosas que ousaram falar. Luzia, em particular, ganhou um novo status. As pessoas a procuravam não para pedir orações milagrosas, mas para pedir conselhos, para compartilhar seus problemas, para ouvir sua palavra ponderada. Sua pequena casa de taipa, que sempre fora seu refúgio, tornou-se um porto seguro para muitos. Ela recebia a todos na varanda, com um café fresco e um ouvido atento. Ela não oferecia soluções fáceis, nem promessas vazias. Oferecia a sabedoria de uma vida de trabalho e a força de quem enfrentou a mentira de frente e venceu. Um dia, seu Joaquim, o homem que acreditava ter se livrado da dívida graças ao pastor, foi visitá-la. Ele parecia envergonhado. Dona Luzia, eu queria pedir desculpas. Eu duvidei da senhora no começo. Eu estava cego. Não precisa se desculpar, Joaquim, disse Luzia, com um sorriso gentil. A esperança cega a gente às vezes. O importante é que agora nossos olhos estão abertos. A igreja vazia não representava o fim da fé na comunidade. Representava o fim de um tipo de fé. A fé cega, que terceiriza a responsabilidade e busca atalhos milagrosos. A comunidade estava sendo forçada a encontrar um novo caminho, uma fé mais madura, mais resiliente, baseada na honestidade e na força coletiva. E sem perceber, Luzia de Souza, com sua bengala e sua voz recém-encontrada, estava se tornando a guia nesse novo caminho. As semanas se transformaram em meses. A poeira levantada pela fuga do pastor Elias começou a assentar. A vida na pequena comunidade retomou seu ritmo lento e constante. Mas algo havia mudado de forma irreversível. A ferida deixada pela traição estava cicatrizando. E no lugar dela, crescia algo mais forte. O delegado Ferreira cumpriu sua palavra. Um alerta foi distribuído. E a história do falso pastor de Petrolina se tornou um conto de advertência nas cidades vizinhas. Não houve notícias de sua captura, e a maioria das pessoas presumiu que ele já estaria aplicando seus golpes em algum estado distante, com um novo nome e um novo terno. O dinheiro, como todos sabiam, nunca seria recuperado, mas o verdadeiro legado não estava na punição do culpado, e sim na transformação das vítimas. As mulheres que se uniram na varanda de Luzia formaram um laço que o tempo não desfez. Elas criaram um grupo de apoio informal, reunindo-se regularmente para conversar, para ajudar umas às outras com as colheitas, para cuidar dos filhos umas das outras.
A solidariedade que nasceu da dor se tornou uma força motriz na comunidade. Dona Carmen, que perdera suas economias, recebeu a ajuda de todas para se reerguer. Uma fez uma horta em seu quintal, outra lhe deu algumas galinhas para recomeçar a criação. Joana, livre da culpa imposta pelo pastor, levou a filha a um bom oftalmologista em Juazeiro, com o dinheiro arrecadado em uma pequena festa organizada pelo grupo. Elas haviam aprendido da maneira mais dura que o verdadeiro milagre não vinha de um homem em um palco, mas da união e da ajuda mútua. Luzia observava tudo isso de sua varanda, o coração cheio de uma paz que não sentia há muito tempo. A dor em seus ossos continuava lá, uma companheira constante, mas ela aprendera a conviver com ela de uma nova maneira. A bengala ainda era sua necessidade, mas não mais um símbolo de sua fragilidade, era um símbolo de sua jornada. Mateus continuava a ser seu braço direito. O respeito e a admiração que ele sentia pela avó haviam se aprofundado. Ele via nela não apenas a mulher que o criara, mas uma líder, um exemplo de integridade e coragem. A senhora nunca mais falou em perdão, vó, disse ele um dia, enquanto consertava o telhado. Luzia olhou para o horizonte, para a linha onde o céu azul encontrava a terra marrom da caatinga. Perdoar, meu filho. É uma palavra complicada. Eu não guardo ódio no meu coração, porque ódio é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. O que ele fez foi imperdoável. Não porque eu não tenha a capacidade de perdoar, mas porque o que ele fez não foi só contra mim. Foi contra a fé de um povo inteiro. Meu papel não era perdoá-lo em silêncio. Meu papel era expor a mentira, para que ele não pudesse fazer o mesmo com outros. A justiça, às vezes, é mais importante que o perdão. Suas palavras tinham o peso da experiência. Ela entendera que o perdão não podia ser uma desculpa para a inação, para a conivência. A verdadeira cura, para ela e para sua comunidade, não viera do esquecimento, mas da lembrança, da ação e da verdade. O salão da igreja permaneceu fechado por um tempo, mas, eventualmente, um novo pastor chegou, um homem mais velho, simples, enviado pela diocese da cidade grande. Ele não prometia curas instantâneas nem prosperidade fácil. Falava de comunidade, de trabalho, de fé como um caminho a ser percorrido dia a dia, com suas dores e suas alegrias, e as pessoas, com os olhos e os corações agora mais sábios, o ouviram. A fé na comunidade estava sendo reconstruída, tijolo por tijolo, sobre uma fundação muito mais sólida. A vida, como o rio São Francisco que corria não muito longe dali, seguia seu curso. Às vezes lento e preguiçoso, às vezes forte e impetuoso, mas sempre em frente. Para Luzia, os dias eram marcados por pequenos rituais que lhe traziam conforto. O café coado na hora, o cheiro do pão de milho assando no forno a lenha, a visita de um neto ou de uma vizinha. Ela voltou a cultivar um pequeno canteiro de ervas medicinais perto de sua casa. Arruda, boldo, hortelã, eram as curas da terra, as que sua mãe e sua avó lhe ensinaram. Não prometiam milagres, mas ofereciam alívio, um bálsamo para as pequenas dores do corpo e da alma. Era um retorno às suas raízes, a uma sabedoria que não dependia de intermediários carismáticos. Numa tarde, sentada na varanda, ela observava Mateus ensinando um de seus sobrinhos netos a fazer uma pequena pipa. O menino, com seus 7 anos, corria pelo quintal, o papel colorido dançando no céu azul. A risada dele era cristalina, um som de pura alegria que enchia o ar. Luzia sorriu. A vida continuava. Novas gerações chegavam, com suas próprias esperanças e desafios. Ela se deu conta de que a história do pastor Elias, que por um tempo consumira sua vida e a de sua comunidade, agora era apenas isso, uma história, um capítulo doloroso, mas que já havia sido virado. Dona Carmen se aproximou, trazendo uma tigela de canjica. As duas se sentaram lado a lado no banco, como faziam há décadas. O silêncio entre elas era confortável, preenchido por uma vida inteira de compreensão mútua. Lembra, Luzia, de como a gente ficava sonhando com os milagres? Perguntou Carmen, com um sorriso melancólico. Lembro, respondeu Luzia. A gente queria uma solução fácil para uma vida difícil. E hoje? Continuou Carmen. Você ainda acredita em milagres? Luzia olhou para o menino correndo com a pipa, para o sol se pondo no horizonte, para a amiga ao seu lado. Acredito, disse ela, depois de uma longa pausa. Mas aprendi que os milagres não são como a gente pensa.
Não é a dor que some de repente. O milagre é a força que a gente encontra para viver com a dor. Não é a riqueza que cai do céu. O milagre é ter um prato de comida na mesa, conseguido com o nosso suor. O milagre foi você e as outras mulheres, que tiveram a coragem de falar. Foi o Mateus, que ficou do meu lado. O milagre, Carmen, é a gente. É a gente continuar de pé, depois de tudo. Carmen assentiu, os olhos marejados. Ela entendeu. A experiência com o pastor não lhes tirou a fé, apenas a purificou, a despojou de suas ilusões infantis e a revelou em sua forma mais essencial e poderosa. A fé na resiliência humana, na força da comunidade e na dignidade que reside em cada um. O tempo, como o rio, não apaga as marcas das pedras em seu leito, mas as alisa, as suaviza, as integra à paisagem. A história do falso profeta se tornara uma dessas pedras no leito da memória da comunidade, uma marca que lembrava a todos da fragilidade da esperança, mas também da força extraordinária da verdade. O salão da antiga Assembleia da Fé Renovada, depois de um tempo de abandono, foi reaberto, mas não como uma igreja. A comunidade, em uma reunião liderada por Luzia e pelas outras mulheres, decidiu dar um novo propósito àquele espaço. Com a ajuda da prefeitura e de doações, eles o transformaram em um centro comunitário. Onde antes havia um palco para falsas promessas, agora havia uma pequena biblioteca com livros doados. Onde as pessoas se sentavam para ouvir sermões enganosos, agora havia mesas para cursos de artesanato e alfabetização de adultos. A pequena sala dos fundos, o cenário do confronto de Luzia, foi transformada em um consultório improvisado, onde um médico voluntário atendia uma vez por semana. O espaço, antes contaminado pela mentira, foi purificado pelo trabalho e pela união. Tornou-se um símbolo da resiliência da comunidade, de sua capacidade de transformar uma experiência traumática em algo construtivo. Luzia, embora raramente fosse ao centro por causa de suas dores, sentia um orgulho imenso cada vez que via as crianças saindo de lá com livros nas mãos, ou as mulheres exibindo os bordados que aprenderam a fazer. Sua própria vida também encontrou um novo florescer. A história de sua coragem se espalhou para além dos limites da vila. Um dia, uma jornalista de um jornal de Petrolina veio entrevistá-la. Luzia, a princípio relutante, concordou em falar, não por vaidade, mas por entender que sua história poderia servir de alerta para outros. A matéria foi publicada, com uma foto de Luzia em sua varanda, o rosto marcado pelo tempo e pela dignidade, os olhos serenos. A história da avó do sertão que desmascarou o falso profeta tocou muitas pessoas. Cartas começaram a chegar. Eram de outras mulheres, de outras cidades, que haviam passado por situações semelhantes e nunca tiveram a coragem de falar. Elas agradeciam a Luzia por ter lhes dado voz, por ter mostrado que era possível quebrar o silêncio. Luzia lia as cartas com a ajuda de Mateus. Cada uma era um lembrete de que sua luta não fora apenas pessoal, mas parte de uma batalha muito maior, travada todos os dias por pessoas anônimas em cantos esquecidos do país. Ela não se via como uma heroína. Via-se como uma sobrevivente, alguém que simplesmente se recusou a ser apagada. A fama repentina e modesta não a mudou. Ela continuava a ser a mesma Luzia de Souza, que encontrava alegria no cheiro da terra e na companhia de seus netos. Mas algo dentro dela havia se assentado de forma definitiva. A vergonha que sentira no início, a culpa de ter sido enganada, tudo isso havia sido lavado pela correnteza dos acontecimentos. No lugar, ficou uma aceitação serena de sua própria força. Ela aprendera que a vulnerabilidade não era fraqueza, e que a coragem não era a ausência de medo, mas a ação, apesar dele. A dor crônica em seus ossos persistia, uma lembrança física de sua fragilidade humana, mas sua alma, sua voz, seu espírito, nunca haviam se sentido tão fortes e saudáveis. A cura que ela buscara de forma tão desesperada não veio da maneira que esperava, através de um milagre imposto de fora. Veio de dentro. Um florescer lento e doloroso, como o do mandacaru, que só dá flor na secura mais extrema. 1 ano se passou. A vida na comunidade havia encontrado um novo equilíbrio. O centro comunitário prosperava. E a memória do pastor Elias tornava-se cada vez mais distante, como um pesadelo do qual se acorda. Numa tarde, o delegado Ferreira fez uma visita a Luzia.
Era algo incomum, e ela o recebeu em sua varanda com uma certa apreensão. Boa tarde, Dona Luzia. Não se preocupe, não trago más notícias, disse ele, sentando-se no banco. Ele contou que, através do alerta que emitira, a polícia de um pequeno município no interior da Bahia havia identificado e prendido um homem que aplicava golpes semelhantes. A descrição batia perfeitamente com a do pastor Elias. Ele usava outro nome, claro, mas as fotos não deixavam dúvida. Ele confessou uma série de golpes em várias cidades do Nordeste, explicou o delegado, e mencionou a passagem por aqui. Disse que foi a única vez que as coisas deram errado, a única vez em que as vítimas se uniram e o denunciaram. Luzia ouviu em silêncio, absorvendo a notícia. Não sentiu um ímpeto de celebração, nem de vingança. Sentiu apenas uma sensação de fechamento. O círculo finalmente se completara. O processo dele vai ser longo, continuou o delegado. E talvez precisemos do testemunho de algumas de vocês no futuro, mas eu queria vir pessoalmente lhe contar. O que a senhora e as outras mulheres fizeram aqui foi fundamental. Foi a denúncia de vocês que criou o rastro que levou à captura dele. Vocês fizeram justiça, não só para vocês, mas para todas as futuras vítimas que ele não poderá mais fazer. Quando o delegado foi embora, Luzia permaneceu na varanda, olhando para o nada. A notícia da prisão não mudava seu dia a dia. Sua dor não diminuiria. Seu dinheiro não voltaria. Mas a validação de sua luta, a confirmação de que sua atitude tivera um impacto real e mensurável, trouxe-lhe uma paz profunda. Ela pensou em sua vida. Uma vida de aparentes silêncios e subserviência. A menina que obedecia ao pai, a esposa que suportava o marido, a mãe que se sacrificava pelos filhos, a fiel que obedecia ao pastor. Mas por baixo de todas essas camadas de obediência, sempre houve uma centelha de resistência, uma dignidade que nunca se rendeu. E no momento em que essa centelha foi ameaçada de extinção, ela se transformou em uma fogueira. A história de sua vida, ela percebeu, não era sobre a dor ou a perda, era sobre o que ela fizera com elas. Ela pegara a terra seca e a fizera produzir, pegara a dor de um casamento ruim e a transformara em força para criar seus filhos, e pegara a traição de um falso profeta e a transformara em justiça para sua comunidade. Ela não era uma vítima, era uma agricultora, e sua especialidade era plantar sementes de resiliência no solo mais árido. A prisão do pastor Elias era apenas mais uma colheita, o resultado de uma semente de coragem que ela plantara naquela noite escura, na pequena sala dos fundos de uma igreja. Os anos que se seguiram foram mais gentis com Luzia. Sua história, contada e recontada, tornou-se parte do folclore da região, um conto de advertência e de inspiração. Viajantes e curiosos às vezes passavam por sua casa para conhecer a avó Coragem, mas ela os recebia com a mesma simplicidade de sempre, oferecendo um copo d'água e um pouco de prosa. Seus filhos, ao saberem da história pelo jornal, reaproximaram-se. As filhas passaram a visitá-la com mais frequência, e os filhos de São Paulo começaram a ligar e a mandar um pouco de dinheiro. Era como se a força que ela demonstrara os tivesse feito enxergá-la não apenas como a mãe que sempre esteve lá, mas como uma mulher de valor inestimável, cuja presença eles haviam tomado como garantida. A varanda de Luzia continuou a ser o coração de sua existência. Era seu observatório, seu santuário, seu palanque. Dali, ela via a vida se desenrolar, via os netos crescerem, as estações mudarem, a comunidade se fortalecer. A dor em seus ossos tornou-se mais severa, e seus movimentos mais limitados. Mas sua mente permanecia afiada como a ponta de uma faca de colheita. Sua voz, que descobrira tão tarde, nunca mais se calou. Ela opinava nas reuniões do centro comunitário, aconselhava os mais jovens, contava histórias para as crianças. Sua fé também encontrou um novo leito. Não era mais a fé ansiosa que buscava milagres, mas uma fé serena, que encontrava Deus na beleza de um pôr do sol, na generosidade de um vizinho, na risada de uma criança. Ela raramente ia à nova igreja, mas sua vida era uma pregação silenciosa sobre dignidade, verdade e resiliência. Numa tarde, Mateus chegou com um aparelho novo, um pequeno rádio a pilhas. É para a senhora, vó, para não se sentir tão sozinha quando eu não estiver por perto. Luzia, que nunca fora muito afeita a tecnologias, olhou para o objeto com curiosidade. Mateus sintonizou em uma estação de rádio local.
Naquele momento, o locutor anunciava um programa sobre histórias da nossa gente. E para surpresa de ambos, a história que começou a ser contada era a dela, uma versão romanceada, com música de fundo, mas inequivocamente a sua jornada. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Luzia enquanto ouvia. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção complexa e profunda. Era a sua vida, a sua dor, a sua luta, transformadas em uma narrativa que agora viajava pelas ondas do rádio, alcançando outras casas, outras varandas, outras mulheres que talvez precisassem ouvir que não estavam sozinhas. Sua história não pertencia mais apenas a ela. Pertencia ao sertão, ao seu povo. Ela havia dado voz à sua própria dor. E essa voz ecoara, transformando-se em um canto de força para inúmeras outras. Ela olhou para Mateus, que sorria com orgulho. "Desliga isso, meu filho", disse ela com uma brandura na voz. "A melhor música é a dos grilos, e o melhor programa é ver essa sua cara bonita." Ele riu e desligou o rádio. O silêncio da tarde voltou, preenchido pelos sons familiares do sertão. A história de Luzia estava no mundo, mas ela estava ali, em sua varanda, em seu lugar, em paz. O mundo podia ter sua história, mas ela tinha sua vida. E isso, ela sabia, era o que realmente importava. Hoje, se você passar pela estrada de terra que leva à pequena vila no sertão de Petrolina, encontrará uma casa de taipa com uma varanda cuidada. Provavelmente verá uma senhora de cabelos brancos sentada em um banco de madeira, os olhos observando o movimento lento da vida. Essa é Luzia de Souza. A bengala de um buzeiro repousa ao seu lado, fiel companheira. Suas mãos, ainda mais nodosas pelo tempo, descansam em seu colo. A dor nos ossos é uma presença constante, mas seu rosto não transparece sofrimento, e sim uma serenidade profunda. A serenidade de quem conhece o próprio valor. Ela é vista na comunidade como uma matriarca, uma guardiã da memória e da sabedoria. As pessoas não a veem como a velhinha que foi enganada, mas como Dona Luzia, a mulher que não se calou. Seu nome se tornou sinônimo de coragem. Seu fogão a lenha ainda canta a canção do café do meio-dia, e o aroma se espalha pelo ar. Um convite silencioso. Seus netos e bisnetos correm pelo quintal de terra batida, e seus gritos de alegria são a melodia que embala seus dias. Quando eles se aproximam, ela os puxa para perto e lhes conta histórias, não apenas do passado, mas sobre a importância de ter uma voz e de usá-la para a verdade. Fé não é baixar a cabeça para tudo o que te dizem em nome de Deus, ela costuma dizer, com a voz que aprendeu a usar. Fé é ter coragem para levantar a cabeça, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. A história do pastor Elias já não é um trauma, mas uma parábola que ela conta para ensinar uma lição. Uma lição sobre a diferença entre a fé que liberta e a religião que aprisiona, sobre a importância de questionar, de confiar na própria intuição e, acima de tudo, de se unir àqueles que sofrem as mesmas injustiças. Luzia de Souza não recebeu a cura que procurava. A medicina dos homens não lhe tirou a dor, e o milagre dos céus não se manifestou como ela esperava. Mas ela encontrou outra cura, uma cura mais profunda. Ela curou a si mesma do silêncio, da vergonha, da impotência. E ao fazer isso, ajudou a curar uma comunidade inteira. Ela aprendeu, na última etapa de sua longa vida, que nunca é tarde para reescrever a própria história. Que a boca fechada pode esconder a vergonha, mas é a boca aberta que expõe o crime e planta a semente da mudança. E que a voz de uma única mulher, por mais frágil e cansada que pareça, quando fala a verdade, pode soar mais alto que um trovão no silêncio do sertão. A jornada de Luzia nos lembra que os maiores heróis muitas vezes não carregam espadas, mas o peso de uma vida inteira de dignidade. A força dela não veio de fora, mas nasceu da terra que ela cultivou, das lágrimas que engoliu e da verdade que finalmente libertou. Se a história de Luzia tocou você, se a força de sua voz ecoou aí dentro, deixe sua marca. Inscreva-se, comente, compartilhe, porque cada história contada é uma semente de coragem plantada no sertão de outra pessoa. E a colheita, como vimos hoje, pode ser a própria justiça.